Bom dia, gente. Então, organizei tudinho aqui, já tá no Drive e vim gravar para explicar como que é essa atividade que eu tô chamando de sequência didática. Eu tô chamando de sequência didática mais do que se fosse o termo da pedagogia mesmo, mas porque eu considero que ela faz parte de uma aula que vai trabalhar no aluno a ideia de sequência argumentativa, que em a sequência de desenvolvimento, que é o que a competência 3 pede. É claro que eu não estou falando do parágrafo de desenvolvimento, mas eu estou dizendo do desenvolvimento da argumentação. Ela também vai trabalhar a competência 2, porque o aluno vai estar de olho no andamento das partes do texto, na temática, e vai estar também de olho ali no repertório e na produtividade do repertório. É um elemento que auxilia muito ele nessa atividade e que é um ponto importante, que são os elementos de coesão. Ele vai perceber o uso de operadores argumentativos, o uso de elementos coesivos, uma vez que você só consegue organizar quando está tudo certo. Então, vou mostrar aqui para vocês agora exatamente como ficou, abrindo a sequência. O que você vai precisar fazer? Eu coloquei aqui a atividade do jeito que ela é. Então, vai aparecer uma sequência. Eu escolhi 3 textos de 2021. Eu escolhi 3 textos pela funcionalidade dos 3, pela coerência dos 3. Eles fazem parte daqueles textos raros que eu acho que ficaram bons em 2021. Agora vejamos, eu usei com a minha turma 1, porque se eu aumentasse a quantidade de textos, ia dar muita confusão na hora que eu tivesse que recortar, que distribuir e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu escolhi para minha turma esse primeiro texto, imprimi ele e no picote eu recortei. Você vai perceber que cada texto faz parte, cada picote desse, né, separa um período. Então, inclusive, depois eu trabalhei com a importância da gente analisar períodos, e aí entra orações coordenadas e subordinadas para os professores que trabalham língua portuguesa. Então, tá aqui o texto. Eu cheguei na sala de aula, entreguei os textos para eles, certo? Entreguei o texto dessa forma, na folha e já recortadinho, certo? Com todas as partes que compõem e todas embaralhadas, tá bom? Elas não estavam numa ordem coerente, digamos assim. Então, eu entreguei desse jeito para eles. Primeiro, fiz atividade com eles em grupo. Então, durante a aula, eu direcionei a atividade, certo? Direcionei a atividade falando da importância de prestar atenção nas partes que compõem uma microestrutura, ok? Que a gente já vinha conversando sobre isso, sobre a microestrutura de cada uma das partes, e que eles conseguissem identificar. Os alunos de primeiro ano, eles em grupos de 4 pessoas, eles demoraram cerca de 25, 30 minutos. Isso porque eu dei bastante spoiler, dei dicas e tal. Então eu percebi que, porque eu só tenho uma aula com eles, então eu percebi que alunos de primeiro ano, em grupos de 4 pessoas, eles tendem a demorar até 30 ou 40 minutos, certo? Então, para você ter uma ideia de tempo da aula. Alunos que são de segundo ano, eles levaram cerca de 15 minutos, grupos de 4 pessoas. O ideal seria fazer em dupla, não fazer em grupos de 4 pessoas. Em dupla, por quê? Porque um com dificuldade e o outro com mais facilidade faz junto. Alunos, grupos de 4 pessoas, sempre fica alguém sem fazer nada. Eu brinco que é o aluno jacaré. Ele fica só olhando a atividade que o outro está fazendo e ele não participa. Então, eu fiz com 4 pessoas porque eu tinha na hora poucas cópias. Então, se você planejar com antecedência, e às vezes eu planejo em cima da hora, você consegue distribuir um para cada dupla, que eu acho que é o ideal para eles fazerem em sala de aula. Aí eu fiz um desafio. O aluno que tirasse a foto e que marcasse a escola e a mim e publicasse o texto na sequência ia ganhar um chocolate no dia seguinte, né? Um bombonzinho no dia seguinte, na aula seguinte da semana seguinte, né? Então, por quê?
Porque dessa forma eles iam registrar o que fizeram, eles têm uma motivação diferente. A gente entra naquela parte da BNCC, que fala do uso das redes sociais, que fala do uso da tecnologia, que ele entende a importância da divulgação de algo, né? Então, fica aí para vocês uma dica também importante, no caso. Como eles estavam em grupos de 4, não precisavam os 4 postar ou divulgar ou coisa assim. Um divulgando já era o suficiente para que todos ganhassem um bombonzinho, todos que ajudaram. Então, fica aí a ideia para vocês. Agora eu vou mostrar a folha, que é parte para ele, desse aqui ficou, essa tá no Word, tá? Aqui tem PDF. Então, o que acontece? Aí ele vai receber essa folha, que é essa aqui, e o texto, eu já deixei ele no tamanho que cabe nesse espaço, porque deu bastante trabalho encontrar o tamanho. E depois eu vou entregar um para cada, para ele levar para casa e para ele colocar na sequência correta em casa. Porque dessa forma, mesmo repetindo a atividade, ele sozinho, ele vai prestar mais atenção nas partes. Eu acho que é uma atividade super válida para a gente retornar nela. Então, agora em casa, cada um colando o seu. Digamos, estou numa aula de competência 4. Estou dando aula sobre coesão inter e intra. Eu venho nessa atividade, peço para eles resgatarem ela. Meus alunos têm uma pasta que guardam tudo. Então, eu peço para eles resgatarem e pintar todas as que são inter, pintar todas as que são intra, marcar aquelas que são modeladoras, que fazem uma sequência de raciocínio argumentativo. Então, é uma atividade para se revisitar. Vou dar aula de repertório. Peço para eles pintarem os repertórios. Peço para eles pintarem quando o repertório é retomado, certo? Porque quando o repertório é retomado, ele também é produtivo. Ele fica de forma mais evidente como produtivo. Agora, um detalhe importante. Você vai baixar a aula 14, nossa, e vai começar fazendo uso dessa aula. Essa é a minha dica. Então, para falar sobre esse conteúdo, eu usei esse material no começo. Então, o que eu fiz primeiro? Eu apresentei o material do corretor, certo? Mostrei o que é desenvolvimento das partes, que desenvolvimento não é o parágrafo de desenvolvimento. Isso segundo o Manual do Corretor de 2019, que se mantém essa ideia até hoje, certo? Então, apresento aqui para eles, falo que o bom desenvolvimento faz parte de um texto com abordagem completa e que tira nota máxima na competência 3. Trouxe para ele os verbos que modelam a competência 3 e como que isso está relacionado com a nossa atividade que eles vão fazer. Então, eu gastei cerca de 15 minutos explicando, usando só essa introdução. Eu não desenvolvi a aula. Eu parei nesse slide aqui para essa aula. E eu falei para eles sobre o que seria, por exemplo, desenvolver o argumento de forma progressiva. E aí, como que o argumento é retomado no outro período. Eu mostrei para eles o que era hierarquizar, em que o ponto de vista da pessoa está acima de tudo, tá como se fosse o grande protagonista e os outros estão interligados. Mostrei para eles como que os argumentos devem estar articulados. Isso é a progressão da ideia, a articulação da retomada do ponto de vista, certo? Então, essa ênfase aqui eu dei no começo da aula para eles, e depois eu desenvolvi esse aqui e, por fim, fizemos a atividade com o texto de picote. Tá certo? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado bom para vocês. Eu sei que vocês vão arrebentar em sala de aula. Beijo! Até depois.